Quanto tempo você gasta realizando o cálculo do IMC e a classificação nutricional de crianças da escola? E se eu te disser que tudo pode ser resolvido simplesmente através de uma planilha, onde você pode informar o nome do aluno, digitar as suas informações e a planilha automaticamente calcula, olha só, o IMC, o Score Z e já te mostra a classificação. Muito legal, né? Ficou interessada? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que funciona os detalhes dessa planilha e no final, aqui na descrição, você já vai ter o seu link para você adquirir a planilha e utilizar nas suas avaliações nutricionais, ok? Vamos lá? Vem comigo! A nossa planilha está dividida em 4 abas principais. A primeira delas é instruções de uso. A segunda é o cadastro de alunos, onde você vai de fato inserir as informações. A terceira é o painel geral de gráficos, ok? E aqui na última nós temos o relatório individual do aluno. E agora eu vou te mostrar os detalhes de cada uma das abas. Para cadastrar alunos manualmente é muito simples. Quando a planilha chegar para você, ela vai ser preenchida com dados fictícios, né? Vai que é do aluno 1 até o aluno 20. Esses dados são dados de exemplo e você pode simplesmente deletá-los. Olha só, selecionei tudo, apertei Delete e agora sim eu consigo digitar o nome dos alunos que realmente eu quero, ok? Isso vale para nome, para escola, para turno, turma, data de nascimento, sexo, data da medição, peso e altura. Lembrando que você precisa alterar somente as colunas verdes, ok? As colunas azuis são as colunas onde contém as fórmulas, onde vão apresentar os resultados. Então, essas aqui, ó, vocês não podem alterar em hipótese alguma, ok? Então, fica só mesmo nas colunas verdes que você precisa fazer a edição. Quando chegar aqui embaixo, que você observar na linha 26, a coloraçãozinha verde vai até ela. E como é que eu faço, então, para continuar a minha digitação? É simplesmente você pode fazer a digitação normalmente, tá? Olha só, observem que à medida que eu digito, a formatação, ou seja, a tabelinha, ela se expande para comportar os dados novos, tá? Então é muito importante você observar isso. Continua a digitação normalmente que ele vai completar sozinho. Uma outra questão interessante, pessoal, é o seguinte, observem que eu coloquei o nome dos alunos e os dados aqui apareceram em branco e algum aqui ó, com erro, tá? Por que isso acontece? Porque eu não defini ainda ó, data de nascimento, sexo. À medida que eu vou preenchendo ó, essas últimas 4 colunas aqui, ó, os cálculos são realizados automaticamente sem nenhum erro. Então, é muito importante que essas colunas finais aqui ó, sejam preenchidas para que a planilha consiga fazer o cálculo da maneira correta. Para aqueles casos em que você já tenha uma planilha digitada com as informações dos alunos, não precisa digitar novamente aqui. Por exemplo, aqui ó, você tem uma planilha em que você já possui todas as informações. Aqui o nome, escola, turno, turma, e você precisa fazer então a transferência desses dados dessa planilha para a planilha do cálculo do IMC. Como é que você faz? Você simplesmente seleciona todos os dados aqui, ó, que você precisa. Não precisa colocar os cabeçalhos, tá, gente? Só as informações do nome. Pressiona Ctrl C. E aí você vai no primeiro nome aqui, ó. Não precisa selecionar tudo, tá? É só apertar Ctrl V. Automaticamente os dados são substituídos, tá? E os novos cálculos são realizados automaticamente. Só lembrando uma coisa, pessoal, que a ordem das colunas faz diferença, tá bom? Observem que aqui, ó, as minhas colunas estão na mesma sequência daqui, ó, nome, escola, turno, turma. Se alguma dessas colunas estiver com a ordem trocada, por exemplo, sexo, aqui não for sexo, for outra coisa, vai dar um erro, tá? Então é muito importante que as ordens das colunas e os dados sejam os mesmos, tá bom? Para que consiga dar o resultado correto. Um recurso muito importante para a nossa planilha é a questão de filtros. Aqui nós temos alguns ó, localizados aqui em cima. Então você pode observar que ó, tem a escola. Se eu quiser visualizar somente alunos da escola 1, eu clico aqui, ó, ele já vai filtrar automaticamente para mostrar escola 2, escola 3 e assim por diante. Se eu quiser tirar o filtro, eu clico nesse X aqui, ó, que ele automaticamente vai remover e vai voltar como estava antes.
Da mesma forma, eu tenho filtros para as turmas, primeiro ano, terceiro ano, sexto ano e assim por diante. Removo o filtro. Também tenho filtros para classificação, filtros para turno e filtros para o sexo. Então, você pode ter essas opções para você visualizar e conferir se teve alguma alteração, alguma questão interessante. Por exemplo, eu quero ver somente do turno integral, aí você só visualiza quem é da integral e assim por diante, tá? Então, clicando aqui na guia Painel Geral Gráficos, você pode ter acesso ao nosso gráfico geral. O que ele mostra? Aqui em cima ele mostra o total de alunos cadastrados. Aqui ele diz em relação aos cadastrados do sexo masculino versus feminino. Né? Então ele mostra aqui ó, na coloração vermelhinha o feminino e na azulzinha o masculino. Então, analisando essa parte de cima, eu tenho 20 alunos, em que 15 são mulheres e 5 são homens. E aqui embaixo, eles estão divididos nessa classificação. Ó. Magreza acentuada, eu não tenho nenhum. Magrezas, 2 alunos, que representam 10%. Normal, eu tenho 9 alunos, que representam 45%. Sobrepeso, eu tenho 3 alunos. Obesidade, eu tenho 25% dos meus alunos em obesidade, que são 5, né? E por último, obesidade grave. Eu tenho um aluno em obesidade grave. Aqui na lateral, você pode observar que nós temos alguns filtros, tá? Da mesma forma como que você filtra a área de cadastro, você consegue filtrar também os gráficos. Por exemplo, clicando aqui em escola 1, eu consigo visualizar os alunos cadastrados nessa escola 1 e como é que está a situação dele. Ó. Então, esse um aluno que está cadastrado, ele está em obesidade grave. Se eu clicar aqui em escola 2, eu consigo ver, ó, são 3 alunos, 2 moças e um rapaz, 2 em normal e 1 em sobrepeso. E escola 3, a mesma coisa. Se você quiser visualizar esse gráfico aqui de baixo, segmentado por sexo, você pode simplesmente marcar essa opção, ó, por sexo. Tá? E aqui ele vai fazer, então, a exibição por sexo. Lembrando que é o mesmo padrão aqui de cima. Vermelhinhos são mulheres e os azuis são homens. Tá? Então, aqui eu tenho ó, 2 em magreza, um homem e uma moça. 3 em normal, 4 moças e 3 rapazes. 2 em sobrepeso e uma moça em obesidade, tá? Isso só da escola 3. Então, eu posso remover o filtro. Ó. Eu quero ver como é que está do 7º ano D. Aqui eu consigo ver. Maternal. Aqui eu filtro por turma, né? Pré-1. Aqui, ó, eu filtro e ele mostra. Removo o filtro. E aqui eu consigo filtrar também por sexo. E aqui eu consigo filtrar também por turno. Eu quero ver como é que está só o pessoal do matutino. Eu clico lá, ele mostra para mim como é que está a segmentação do matutino, tá? E aqui você consegue visualizar a visualização geral e aqui você consegue visualizar por sexo. E aqui eu consigo então fazer a remoção do filtro e ele volta normalmente como estava antes, tá? Então é dessa forma com que você vai fazer as suas análises do seu gráfico. Bom, clicando aqui na aba Relatório Individual, você vai ter acesso ao relatório individual do aluno. Aqui nessa caixinha azul, você simplesmente escolhe qual aluno que você quer. Aqui ele mostra para você quais são as informações entre sexo, data de nascimento, turma, escola. Aqui a data que aquele aluno foi avaliado, a idade que ele tinha naquele momento, peso, altura, IMC e score, ou seja, ele repete os mesmos dados da classificação. A novidade é que aqui embaixo eu tenho gráficos específicos para aquele aluno, ok? Então aqui eu tenho o nome do aluno, aluno 5. Esse mesmo gráfico é o gráfico que ele exibe lá na OMS, né? Tem um site da OMS onde ele mostra os gráficos. Esse mesmo gráfico aqui é o que é construído lá, só que o aluno em si, o que está sendo avaliado, ele fica nessa bolinha aqui, ó. Ele fica nessa parte. Então esse aluno está dentro da mediana, então aqui ó, ele está normal. Tá? E aqui do lado tem um comparativo do peso ideal. Essa faixa verdinha é a faixa ideal de pesos, ou seja, o peso saudável que aquele aluno deve ter. Então, aqui eu tenho o peso máximo, 18,3 para esse caso, 15,5 para esse caso aqui. Ó. Então, ele está com 17,05, então ele está dentro da faixa de peso saudável. Se eu chegar aqui e mudar para aluno 9, por exemplo, esse aluno também está normal, olha aqui, ó, dentro da faixa normal. Observem que a metragem aqui dos pesos já muda. Por quê? Porque depende do sexo, depende da idade e tal. Né? Enfim, dos parâmetros correspondentes. Então, mas aquele aluno está dentro da faixa de normalidade. Um pouquinho levemente acima do peso ideal, mas dentro da faixa da normalidade.
Vamos ver aqui, por exemplo, o aluno 12. O aluno 12, ele está com magreza, ele tem 7 anos e pesa 19 quilos, tá? O peso ideal para ele seria do 21 a 27. Então, aqui, ó, observem que no gráfico, ele se encontra bem abaixo aqui, ó. E nesse aqui, ó, ele se encontra bem abaixo mesmo, da linha da magreza aqui, ó. Ele já se encontra numa área que merece atenção, tá? Então, ele está longe aqui, ó, do peso ideal. Aqui em cima, ele tem aqui, ó, diferença do peso ideal. Aquele aluno precisa ganhar mais 4,3 kg para poder se colocar na faixa de peso saudável, ok? Então, o ideal dele seria 24,1 e atualmente ele está com 19. Ele precisa ganhar 4 quilos para poder se colocar naquela faixa, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o aluno 10, a mesma situação, ó, o gráfico se atualiza automático. Ele está em sobrepeso. Aqui, ó, ele já saiu da faixa de peso saudável, dessa faixa verdinha, e já ultrapassou um pouco. E essa ficha individual, gente, ela já vem pronta para impressão, tá? Observe aqui, ó, que ela já vem formatadinha, como se fosse um Word aqui, né? Ela já vem pronta para impressão. Quando você imprime, ele tem esse campo aqui, você pode escrever algumas observações sobre aquele aluno, algumas considerações, tá? Mas essa ficha aqui é muito importante para que você faça a entrega, né, para os pais, para a direção, apresente relatórios, né, aluno por aluno, né, das avaliações que você realizou. Provavelmente você deve estar se perguntando, será que esses cálculos são realmente confiáveis? Bom, gente, para mostrar, eu vim aqui, ó, no site da Organização Mundial da Saúde, ok? Eles têm um aplicativo chamado AnthroPlus, que é um software responsável por fazer a avaliação nutricional e dar esses resultados, tá? Ele se parece exatamente com isso aqui, ó. Ele é o AnthroPlus, né? Tem o Antro e AnthroPlus, e você tem aqui, ó, as calculadoras antropométricas, tá? Que é exatamente isso aqui, ó. Então, através dessa calculadora, você consegue fazer toda a medição e a avaliação. Qual o problema? É que aqui você consegue fazer a avaliação um por um, tá, dos alunos. E aqui ele mostra os gráficos, aquele mesmo gráfico que eu tenho na ficha individual. Enfim, a nossa planilha, gente, ela segue exatamente as mesmas métricas desse programa, tá? Se você pegar esse programa aqui, ó, e fizer a comparação, digitando os dados na planilha e digitando aqui, você vai obter os mesmos resultados. Para garantir que isso seja verdade, pessoal, eu vou colocar aqui no card um vídeo em que eu faço exatamente isso. Eu pego os dados da planilha, digito na calculadora e faço a comparação, para ver se realmente estão de acordo, né? Estão tudo certinho, tá? Para que você tenha a garantia e certeza de que os padrões aqui, os cálculos que são realizados na nossa planilha, obedecem estritamente os parâmetros, né, definidos pela OMS, ok? À medida que você for usando a planilha, é muito provável que apareçam algumas dúvidas, algumas questões, até mesmo algumas sugestões. Para isso, eu disponibilizei aqui essa primeira guia chamada Instruções de Uso. Aqui eu tenho explicando o objetivo da planilha, aqui como usar. Se você clicar aqui, ele vai te direcionar para um link, né, com vídeo explicativo. Aqui embaixo você então vai ter a parte do suporte. Clicando nesse link, você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. Eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas e anotar e implementar as melhorias que você tem como sugestão para melhorar a nossa planilha, ok? Então, aproveita a oportunidade, clica no link da descrição e adquira agora a sua planilha.